Então, esse estudo de Ken Jones, eu acho muito bacana que eles trazem os princípios da neuroplasticidade. E às vezes eu penso, a minha intervenção, o meu raciocínio clínico, tá se encaixando com esses princípios? Está permeado por esses princípios? É pensado com esses princípios? Acontece baseado nesses princípios? É justificado nesses princípios? Eu consigo justificar minha intervenção? Ele traz alguns princípios que eu falo que lá no ambulatório do SUS eu falava para os pacientes lá, eu falava assim, o que a gente não usa perde. Isso há uns 15 anos, 12 anos atrás, né? O que a gente não usa perde. Um dos princípios é use ou perca. Realmente, o que a gente não usa perde. Eu estava falando sobre a neuroplasticidade, né? O cérebro se adapta a usar ou não usar. E se não usa, ele vai degradar. Ele vai a outros lugares assumir funções, né? Tudo que a gente usa de habilidade, a gente pode aperfeiçoar, que daí já entra um outro princípio: use e melhore. Se a gente promove ativações numa região cerebral e continua estimulando aquela região através de um comportamento na reabilitação, através de um treinamento, a gente vai ver respostas daqui a um tempo, tanto se fosse fazer uma ressonância, né, quanto na parte motora, na habilidade. A habilidade vai melhorar. Eu gosto de falar às vezes que o sistema nervoso dita o periférico, o periférico influencia o nervoso. Sistema periférico, essa resposta às habilidades que são desenvolvidas, ela é ditada pelo sistema nervoso. Mas o que a gente faz de comportamento, aqui de treinamento, influencia sim o sistema nervoso. Então, tudo que a gente usa de habilidade, pode dizer assim, de ativações neurais, de comportamentos que geram ativações neurais e respostas motoras, a gente usa, a gente melhora. Isso é um dos princípios. Outro é da especificidade. O sistema nervoso, ele aprende bem de forma específica, gente. Por exemplo, o paciente, ele fala, você vê que ele poderia melhorar a mão, a seletividade de dedos, o alcance e a manipulação de objetos precisa melhorar. Você reconhece isso, a avaliação diz, ele também fala sobre questões das AVDs, que está fazendo falta essa habilidade. Só que, quando eu estou em sessão com ele, eu pego um bastão e eu fico, sobe e desce. Vamos lá, seu fulano. 10 vezes, sobe e desce. O que o sistema nervoso está aprendendo? É para melhorar alcance, manipulação e soltura de objetos? Sobe e desce. Não, o sistema nervoso é específico. Se eu quero melhorar aquela habilidade, se eu quero melhorar aquela tarefa, se eu quero proporcionar independência naquela VD, é aquela que eu tenho que treinar. Ou mais próximo disso, que eu já vou falar sobre a transferência. Então, o sistema nervoso ele é específico. O que a gente precisa melhorar é aquilo que a gente tem que treinar. Outro princípio é a repetição. Repetição dentro da terapia e fora da terapia. Mas, Kelly, quando eu atendo, o paciente vem 2 vezes na semana, aí já vou falar sobre intensidade. O paciente fica aqui comigo e depois não faz nada em casa, então vai ter que falar com esse paciente e desistir repetição dentro da sessão e fora da sessão. Como que eu posso favorecer a repetição dentro da sessão? Ai, eu vou ficar falando para ele, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, cansa, né, para repetir. Mas a gente a gente chama de repetir sem repetir. Os métodos que eu vou trazer hoje para vocês, alguns deles, né? Vários deles, eles podem proporcionar isso. Você muda ali a estratégia, porém você está repetindo as mesmas habilidades. Entenderam? A gente chama isso também de variabilidade de prática. No protocolo intensivo, vou estar falando um pouco mais sobre os tipos de prática. Mas aqui no caso, você tem isso de repetir sem repetir, você só muda a estratégia, muda às vezes a tarefa, muda o ambiente durante aqueles 40 minutos ou 1 hora de terapia, você muda, mas você está exigindo as mesmas habilidades, os mesmos padrões praticamente motores, muda uma coisa em outra, as mesmas redes neurais da neuroplasticidade, isso favorece neuroplasticidade. Porque a neuroplasticidade ela é dependente da experiência, que nem eu falei. Se o ambiente é rico, se não é rico.
Se usa ou não usa. Se não usa, ela vai se adaptar a não usar. Se usa, ela vai se adaptar a usar. Então, a repetição dentro da sessão e fora da sessão, que daí será você falar com o paciente, tem estratégias que eu vou ensinar hoje, métodos, que você pode falar, olha, o que o senhor fez aqui comigo, o senhor vai fazer em casa hoje também. Combinado? O que o senhor fez aqui comigo, o senhor vai fazer amanhã, quando o senhor não vai estar vindo aqui comigo. Combinado? Então, assim, isso é promover repetição. Dentro da sessão e fora da sessão. Intensidade. Intensidade já fala sobre dosagem. Aumentar a dose da reabilitação. O paciente vem comigo 2 vezes na semana. Dependendo do paciente estar numa janela de reabilitação que a gente quer promover melhora motora, a gente fala, gente, precisa aumentar essa intensidade. Que nem o paciente que faz terapia por contenção induzida, que fica comigo lá 3 horas por dia, duas semanas. Ele tem uma alta intensidade de reabilitação. O paciente não vem comigo todo dia, ele vem comigo 2 vezes na semana, mas você conversar com esse paciente para que ele continue fazendo o que ele faz contigo nos outros dias, para que tenha uma intensidade maior. Ou sabe que ele está com você, mas no outro dia ele também está com outra equipe de reabilitação, uma físio e tal, mas ele também vai fazer as coisas que aprendeu contigo. Então, aumentar a intensidade no processo de reabilitação hoje é muito preconizado. Os estudos falam. E a neuroplasticidade é dependente disso também. O paciente vem só uma vez na semana. Até repete muito comigo na sessão. Eu dou variabilidade de prática, eu mudo os métodos, eu mudo o ambiente. Ele repete bastante. Até faz em casa naquele dia, mas nos outros dias a intensidade não existe se nos outros dias não faz. Então, isso é importante vocês saberem e também falar isso para o paciente, dessa importância de ter uma intensidade. Só que não pode ter demais, gente. Esse estudo também fala quando há um exagero na intensidade, também gera fadiga. Então, sabe que o aprendizado também precisa de descanso para se consolidar o aprendizado. Tanto cognitivo quanto motor, né? O motor passa pelo cognitivo também, é importante. Então, precisa de um tempo de descanso para não chegar à fadiga. Eu já tive paciente há anos atrás que eu tive que conversar com a família. Era uma senhora, só para vocês verem, a intensidade, ela é específica de cada paciente. Era uma senhora que ela era uma senhora assim comum, ela cuidava do lar, ela até trabalhava fora, eu lembro que era algo assim, trabalhava meio período, ela não era uma senhora assim, muito ativa, fazia atividade física, sei lá, corria o Ironman, ia para academia todo dia, não. Era uma senhora que tinha uma intensidade de vida tranquila, e de repente no processo de reabilitação, a família naquela ânsia de melhorar, ela fazia terapia a manhã inteira, aí TO, fisiofono, fisio, hidro, pilates, fazia um monte de coisa, daí à tarde eu repetia tudo de novo, e daí ia comigo 2 vezes lá no SUS, daí ia mais um monte de outros lugares, manhã e tarde de segunda a sexta. Ela estava chegando de manhã lá no ambulatório desse hospital de reabilitação, exausta, fadigada. Ela não estava mais nem rendendo, porque ela estava sendo exaustiva. Então, a intensidade, ela também tem que ser pensada específico para a pessoa. Ela precisa ter tempo de descanso. Que nessa senhora era praticamente das 8 às 18 horas da tarde de sessão, parava para o almoço e vai para outro lugar, Então, também não pode ser exagerada, né? Só para deixar isso claro. Cada pessoa vai ter sua condição ali, né? Do seu repertório, o quanto ela consegue, senão chega a fadiga. E já tive outros pacientes, como atualmente eu tenho um paciente que ele era atleta. Então, ele pode ter um nível de uma intensidade maior. Ele tem uma memória muscular, ele tem uma condição cardiorrespiratória, assim, para ter uma intensidade maior, para fazer protocolos intensivos, para ter atendimento de manhã e de tarde, mas ainda assim, nós ainda falamos sobre períodos de pausa e de descanso. Tá? Então, a intensidade também proporciona a neuroplasticidade, ou pode atrapalhar se for em excesso. E o tempo é primordial. O paciente chegou com uma reabilitação precoce, pós-AVC ali, pós-TCE, pós-lesão, o paciente chegou 10, como eu já tive cá, 12 anos, 20 anos pós a lesão.
O tempo, por que é importante a gente pensar? A neuroplasticidade, ela é mais favorável quando é nesse tempo precoce, tanto que nesse estudo, aqui é nesse, é no outro, no outro, tanto que tem um outro estudo, que depois eu falo dele também, que ele fala sobre os tempos ali principalmente no pós-AVC. Os primeiros 3, 6 meses é primordial, é uma janela de oportunidade que a gente fala. Então, tem pessoas que falam, o paciente neurológico não tem segunda vez. É forte isso. Mas é verdade no nível que a neuroplasticidade, ela vai estar. Não que ela não vá acontecer. O paciente tem potencial, o paciente tem processo de neuroplasticidade que acontece a vida inteira. Mas há uma janela de oportunidade. E isso é importante vocês saberem, que às vezes o paciente chega para você num ambulatório para você atender 2 vezes na semana e você não tem culpa, não tem como botar ele todo dia. Paciente com 20 e poucos dias pós-AVC, 30 dias pós-AVC, 2 semanas, uma. Não tem como, mas você dizer isso para ele. Olha, além de mim, você precisa fazer em casa, você precisa buscar também os lugares, quem sabe procurar um protocolo intensivo nesse período, e depois o senhor voltar para mim, porque é uma janela de oportunidade. Então, eu tive uma moça que ela, após AVC, também 20 e poucos dias chegou, e ela, 40 e poucos anos, já uma pessoa bem instruída, ela foi atrás de estudar sobre a neuroplasticidade, e ela falou, Kelly do céu, eu estou num período, esses primeiros meses, 3 meses, que eu preciso aproveitar. Ela sabia daquilo, e pense o quanto ela se engajou na sessão, ou pense o quanto ela se engajou fora da sessão. Então, ela era aquela que entrava nas repetições, fazia em casa, que entrou num protocolo intensivo de reabilitação. Então, o paciente saber é importante, vocês saberem é importante, talvez não consiga no seu contexto, mas você falar para aquele indivíduo que às vezes ele consegue procurar e fazer fora também. Então, esse tempo é importante. A neuroplasticidade ela é mais favorável numa reabilitação precoce. Ela também acontece no decorrer, pacientes crônicos, mas ela é mais favorável ali. Está tendo uma reorganização, né, uma remodulação neuronal nesse período precoce. E a relevância, gente, para a TO, isso, fico tão feliz de saber que na TO isso sempre existiu. Quais eram as atividades que o indivíduo fazia? O que é relevante para ele? O que é significativo? Que teve impacto? E o que dessas atividades relevantes eu posso trazer para a minha intervenção? Porque hoje sabe-se que as emoções modulam o aprendizado, fortalecem, ajudam a consolidar o aprendizado. Então, se você trabalha baseado, focado ali quais ocupações, quais tarefas para ele é relevante ele fazer, vai ter muito mais engajamento, muito mais a nível atencional, muito mais motivação, e sabe-se que isso, a motivação ativa até uns tipos de neurônios mais específicos, sabe? Gera a neuroplasticidade, a motivação. E até quando a gente vê outros profissionais falando sobre esses princípios, eles falam, porque aqui a gente às vezes peca, né? A gente fica lá, não pensa tanto no que é relevante para o indivíduo. Na TO, isso é intrínseco da TO, pensar o que é relevante, o que ele gostaria, né? O que ele gostaria de voltar a fazer. Isso é mais. Só falta, às vezes, a gente levar isso para a prática, né? Às vezes a gente sabe o que o paciente gosta, mas dependendo assim, não consegue colocar ainda na prática. Eu falo disso porque há uns 16 anos atrás nem sempre eu conseguia, né? E a idade? Idade importa para a neuroplasticidade. Um cérebro mais jovem, ele é também mais favorável a ocorrer neuroplasticidade, a ocorrer fortalecimentos, novos fortalecimentos de sinapses, neurogênese, ele é favorável a brotamentos, ele é favorável, embora aconteça durante a vida toda, como eu falei. Então, esse paciente, para mim, que chega pós AVC, como eu tenho também 20 e poucos anos de idade, ele é favorável. Mas ele chegou com um prognóstico ruim, Kelly. Baseado nos estudos, em 4 semanas, você tendo um pouco de preensão de dedos, você tem um prognóstico melhor para a melhora motora daquele membro superior. Então, ele tem um prognóstico ruim, mas ele é jovem, eu vou tentar, gente. Eu vou tentar, eu vou usar esses técnicos, vou usar esses métodos, assim. Ele está num período de tempo favorável à neuroplasticidade, ele é uma pessoa jovem, então eu vou tentar. Embora a gente tenha que estar ciente que é diferente daquela senhora que eu citei,
que tinha 93 anos, e a família queria que eu colocasse num protocolo intensivo lá com o uso da tecnologia. Eu sei que a questão da neuroplasticidade dela é diferente do que eu vou esperar numa pessoa jovem. Então, isso é importante. A neuroplasticidade também é dependente aí dependente não, ela acontece em todo momento, porém, ela é influenciada pela idade. Transferência, a habilidade que eu treinar, ela pode transferir para outras habilidades. Por exemplo, é que aqui a transferência às vezes é diferente do que a gente usa, assim, de faz comigo na clínica, será que vai transferir essa independência que mostrou comigo na clínica para o ambiente que ele vive? Aqui nesse estudo do Ken Jones, ele fala assim, a transferência você treina um comportamento e você consegue transferir para outros comportamentos e habilidades semelhantes. Vou dar um exemplo. Eu ando de bicicleta e daí, quando eu for tirar a carteira de motorista, aquela habilidade de andar de bicicleta vai me ajudar um pouco assim, para tirar a carteira de motorista de moto, gente, de moto, tá? Eu ando de bicicleta, vou tirar a carteira de motorista de moto, carteira de moto lá, e aquela habilidade de andar de bicicleta me auxilia agora na habilidade para dirigir a moto, entenderam? Transferência, treino uma habilidade, há uma possibilidade de transferência para habilidades semelhantes, comportamentos semelhantes. Isso ocorre na neuroplasticidade. E interferência, isso aqui é muito importante para nós que vamos falar hoje sobre reabilitação pensando na melhora motora, não com uma abordagem compensatória. Interferência. Se o paciente chega para mim e eu começo já a treinar com 20 e poucos dias, um paciente que tinha o potencial de melhorar, mas eu já começo a falar, vamos escrever com a mão esquerda, vamos fazer a barba com a mão esquerda, dando exemplo que a direita foi a mais afetada. O que eu treino num caminho neural vai interferir para os outros. Os outros não vão estar sendo utilizados, entenderam? Interfere na neuroplasticidade. Um caminho que é treinado interfere nos outros. O que eu for escolher vai interferir para que ocorra a neuroplasticidade. A neuroplasticidade vai ocorrer usando ou não usando, tendo abordagem de reabilitação para pensando em melhora ou compensação, vai acontecer. E o que eu escolher vai ser um caminho, uma rede neural que vai ser estimulada e vai interferir nas outras, entenderam? Isso é interferência. E algumas coisas que esse estudo coloca que eu achei bacana deixar registrado para vocês, né? Que estrutura e função do cérebro podem ser remodeladas pós-dano cerebral, então essa neuroplasticidade acontece. Não tem isso de, já teve AVC, esquece. Já teve um TCE, esquece. Não, pode acontecer, é possível. A falta de uso pode degradar a função, já falei isso para vocês. O cérebro não fica ali igual nós, guardando roupa que não cabe mais, que não está sendo usada. Aliás, então eu vou ficar guardando essa roupa que eu não estou usando. O cérebro não faz isso, não. Ele vai degradar, ele vai, vamos deixar esse espaço aqui para outras coisas. Vamos usar esse espaço para outras coisas. A repetição do comportamento aprendido ou reaprendido pode ser necessário para induzir mudanças neurais duradouras. Lembra que eu falei da repetição dentro da terapia, fora da terapia, ter intensidade. As emoções modulam a força e consolidação da memória, falei sobre isso também. Motivação e atenção são essenciais para o envolvimento na tarefa, favorecem aprendizado motor e neuroplasticidade. Fechamos neuroplasticidade? Deu para entender aí?